A Quaresma é um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, marcado por jejum, penitência e reflexão. Para os religiosos, é um tempo de purificação, um momento de se afastar dos prazeres mundanos e se conectar com a fé. Mas para muitos, essa época também traz algo sombrio. Dizem que durante a Quaresma, o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual se torna mais fino. Entidades antigas vagam pela noite, esperando por aqueles que ousam desrespeitar as tradições. Espíritos inquietos encontram uma brecha para se manifestar e o próprio mal caminha entre os vivos. Isso pode parecer apenas superstição para alguns, mas há quem tenha sentido essa presença de perto. Pessoas que garantem ter testemunhado o inexplicável. Pessoas como Lucas, um jovem que acreditava que tudo isso não passava de lenda até a noite em que ele viu algo que jamais poderia esquecer. Lucas nunca foi de seguir tradições religiosas. Cresceu ouvindo sua avó contar histórias sobre os perigos da Quaresma, mas sempre achou aquilo um exagero. Para ele, era só mais uma desculpa para assustar crianças e fazê-las se comportar. Naquela noite, a cidade estava mais silenciosa do que o normal. As ruas desertas, as luzes das casas já apagadas. Apenas o som do vento cortando o ar e o ocasional latido de um cachorro ao longe. Era a sexta-feira da Paixão, o dia em que, segundo sua avó, o diabo caminha entre os vivos para testar os pecadores. Lucas tinha saído para beber com alguns amigos. Riam alto na praça, ignorando os olhares desconfiados dos poucos moradores que ainda passavam por ali. Alguém sugeriu um desafio. Vamos à velha igreja abandonada? Aposto que ninguém tem coragem. O grupo hesitou, mas Lucas riu. Vocês realmente acreditam nessas besteiras? Ele pegou a garrafa de cerveja e virou o resto do líquido goela abaixo. Querem ver? Eu vou lá agora. Sozinho, ele seguiu pela rua de paralelepípedos até a igreja esquecida pelo tempo. As portas estavam fechadas, mas ele deu a volta e encontrou uma entrada lateral quebrada. O ar ali dentro era pesado, carregado por um cheiro de madeira velha e umidade. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de seus próprios passos ecoando pelo salão vazio. Foi então que ele ouviu um sussurro, baixo, longe, como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. Lucas parou. O peito subiu e desceu em um ritmo mais rápido. O sussurro se repetiu, dessa vez mais perto. Era seu nome. O frio percorreu sua espinha e ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Riu nervoso. É só minha cabeça pregando peças. De repente, um estrondo. Algo caiu no altar. Ele correu o olhar para ir à frente da igreja e viu uma sombra, alta, esguia, parada ao lado do púlpito. Não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos. Mas ele sabia que estava sendo observado. O ar ficou tenso. O cheiro de enxofre tomou conta do ambiente. O coração de Lucas batia descompassado e suas pernas pareciam presas ao chão. Então, a coisa se moveu. Devagar, muito devagar, como se estivesse saboreando o medo dele. Lucas tentou gritar, mas sua voz falhou. Tentou correr, mas seu corpo não respondia. Os sussurros ficaram mais altos,
mais intensos, como dezenas de vozes sobrepostas falando em um idioma desconhecido. A entidade deu mais um passo. E foi nesse instante que a porta da igreja bateu com força, fazendo um estrondo que ecoou por toda a construção. Lucas sentiu o feitiço invisível se quebrar e correu sem olhar para trás. Quando chegou à praça, os amigos o encontraram pálido, ofegante, incapaz de formar uma frase coerente. Ele nunca contou exatamente o que viu, mas depois daquela noite, nunca mais duvidou das histórias da avó. E o pior, algumas pessoas dizem que essa entidade continua aparecendo por aí, esperando outro cético para testar. Depois daquela noite na igreja, Lucas nunca mais foi o mesmo. O olhar perdido, o sono inquieto, as mãos suadas, sempre que o sol começava a se pôr. Ele tentou seguir a vida normalmente, mas algo dentro dele tinha mudado. As sombras pareciam mais longas. Os sussurros continuavam, mesmo quando ele estava sozinho. E acima de tudo, havia aquela sensação, aquela terrível sensação de estar sendo observado. A avó percebeu. Eu te avisei. Ela murmurou uma noite, enquanto mexia na panela de sopa. Você trouxe algo com você, Lucas. Ele tentou rir, tentou dizer que era paranoia. Mas no fundo, sabia que a avó estava certa. Então, ela fez o que sabia que precisava ser feito. Chamou o padre Ernesto. O padre era um homem velho, com rugas profundas e olhos cansados. Já tinha ouvido muitas histórias sobre a igreja abandonada, mas algo no olhar de Lucas fez com que ele levasse a situação a sério. Você viu ele, não foi? Perguntou o padre, enquanto segurava um terço entre os dedos. Lucas não soube o que responder, mas o padre continuou. Eu vi isso antes. Jovens que desafiam a quaresma e acabam chamando a atenção do que não deve ser chamado. Lucas sentiu um arrepio na nuca. O que eu faço? O padre suspirou, olhando para o chão como se pesasse suas palavras. Não saia de casa à noite. Não olhe para as sombras. Se você ouvir algo chamando seu nome, não responda. Lucas engoliu em seco. Ele não queria acreditar, mas algo dentro dele sabia que aquelas palavras eram um aviso. Os primeiros dias passaram tranquilos. Lucas evitava sair tarde, mantinha-se ocupado, tentava ignorar os sons estranhos que ouvia ao longe. Mas na quarta noite, algo aconteceu. Já passava da meia-noite quando ele acordou de repente, o coração batendo forte, o quarto mergulhado na escuridão. Foi então que ouviu passos. Lá fora, na rua, passos lentos, ecoavam no silêncio da madrugada. Lucas ficou imóvel. Talvez fosse algum vizinho, ou um cachorro solto. Mas os passos pararam bem em frente à sua casa. Ele prendeu a respiração. A cortina fina deixava escapar um pedaço da rua iluminada pelo poste de luz. E foi por essa fresta que Lucas viu a silhueta. Uma figura alta, parada no meio da estrada. Usava um capuz preto. Lucas sentiu o corpo congelar. A silhueta não se mexia. Apenas estava ali, imóvel, como se esperasse alguma coisa. Os segundos passaram lentos, arrastados. Então, o homem virou a cabeça na direção da janela. Lucas recuou,
o peito subindo e descendo rapidamente. Ele não queria olhar de novo, mas uma força invisível parecia puxá-lo para aquele momento. Lentamente, ele moveu os olhos de volta para a fresta da cortina. O homem de capuz preto não estava mais lá. Mas a sensação de ser observado ainda estava ali. Lucas tentou se convencer de que era sua imaginação. Talvez estivesse paranoico por causa da conversa com o padre. Sim, só podia ser isso. Então, o celular vibrou. Com a mão trêmula, ele pegou o aparelho. Uma mensagem sem remetente. Apenas uma frase. O poço. O pânico tomou conta dele. Como assim? O poço? Que poço? Mas no fundo ele sabia. O poço das almas. Aquele mesmo que sua avó dizia estar amaldiçoado. O mesmo que ficava no cemitério da cidade. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele não ia até lá. Não mesmo. Mas no momento em que o celular caiu de sua mão, ele percebeu algo ainda pior. Do outro lado da janela, a silhueta estava de volta. E agora, estava mais perto. Lucas sabia que não devia ir até lá. Mas, naquela noite, algo o chamava. O celular não parava de vibrar. A mesma mensagem se repetia, de novo e de novo. O poço. Era como se uma força invisível estivesse puxando-o para aquele lugar. Seu corpo suava frio, mas suas pernas se moviam sozinhas, como se ele não estivesse mais no controle. As palavras do padre ecoavam em sua mente. Não saia de casa à noite. Não olhe para as sombras. Se ouvir algo chamando seu nome, não responda. Mas era tarde demais. Lucas saiu. O cemitério ficava nos arredores da cidade. Um campo esquecido, cercado por um muro quebrado e túmulos cobertos pelo tempo. O ar era pesado, carregado pelo cheiro de terra úmida e flores mortas. Lucas nunca tinha pisado ali depois do anoitecer. Mas, de alguma forma, sabia exatamente para onde ir. Os passos ecoavam no silêncio. O vento soprava forte, fazendo as árvores secas rangerem como se sussurrassem seu nome. E então ele viu o poço. Era mais antigo do que lembrava. As pedras estavam gastas, cobertas de musgo. Havia rachaduras em toda a estrutura, como se o tempo tivesse tentado apagar sua existência. Mas o mais estranho era o som. Vindo lá de dentro, sussurros, baixos, distantes, chamando por ele. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele deveria fugir, correr dali o mais rápido possível, mas algo o puxava para mais perto. Ele se inclinou sobre a borda do poço. O interior era escuro, sem fundo aparente. O vento girava ao seu redor, trazendo consigo palavras que ele não entendia. E então, um frio cortante percorreu sua espinha. Ele não estava mais sozinho. Atrás dele, o homem de capuz preto. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu. O corpo inteiro travou. A figura alta e encapuzada permaneceu imóvel. Apenas observava. E então, apontou para dentro do poço. Lucas sentiu uma pressão no peito. A mesma sensação que teve na igreja abandonada. A mesma presença sufocante. Ele sabia o que aquilo significava. Se olhasse para dentro, jamais sairia dali. O desespero tomou conta dele.
As sombras ao redor começaram a se mover, se esticando como mãos tentando agarrá-lo. O som dos sussurros aumentou, se tornando gritos de dor. Lucas fechou os olhos. Ele não podia ceder. E então fez a única coisa que lhe restava. Rezou. Os lábios trêmulos começaram a murmurar um Pai Nosso. A voz falhava, mas ele continuou. O homem de capuz preto deu um passo para trás. Lucas continuou rezando. As sombras se contorceram. Os gritos diminuíram. E então, o silêncio absoluto. Lucas abriu os olhos. O poço estava lá, mas o homem de capuz preto tinha sumido. As sombras se foram. O ar parecia mais leve. Ele caiu de joelhos, respirando pesado. O pesadelo tinha acabado. Na manhã seguinte, ele foi até a casa do padre. Contou tudo o que aconteceu. O velho padre escutou com o rosto fechado, sem interrompê-lo. Quando Lucas terminou, o silêncio tomou conta da sala. Então, o padre suspirou. Você teve sorte, mas nem todos têm. Lucas franziu a testa. O que tinha naquele poço? O padre desviou o olhar para a cruz pendurada na parede. Um portal. Um portal? Para onde? O padre o encarou com um olhar cansado. Para onde as almas errantes são levadas? Aquelas que não encontram descanso. As que se perdem na quaresma. Lucas sentiu um arrepio. Mas, por que eu? O padre ficou em silêncio por um momento. Então, disse: por que ele te escolheu? Lucas engoliu em seco. O homem de capuz preto. O padre assentiu lentamente. Ele é o guardião das almas perdidas. Aparece para aqueles que estão em perigo, ou para aqueles que já foram marcados. Lucas sentiu o sangue gelar. Isso significa que ainda não acabou? O padre não respondeu. Apenas fez o sinal da cruz e sussurrou: que Deus tenha piedade da sua alma. Desde aquele dia, Lucas nunca mais foi o mesmo. Mudou-se da cidade. Evitou falar sobre aquela noite. Mas toda quaresma, algo o incomodava. Pesadelos, sussurros, a sensação de que alguém estava observando. E sempre que passava por uma rua deserta, ele via, lá no final, entre as sombras, uma silhueta de capuz preto o esperando. A quaresma nunca termina para aqueles que foram marcados.